Olá! Estou de volta aqui para as lives, para me conectar com vocês. Hoje o assunto é sobre parentalidade. Então, para você que é pai, mãe ou que pensa em ser pai ou mãe, está convidado aqui nesse bate-papo. Ou para você que toma conta de alguma criança, é responsável por alguma criança, é um espaço aqui para a gente trocar ideias. Eu sou mãe de 2 filhos, né? Eu tenho o Dylan de 8 anos e a Alice, que tem 3 anos e meio. E eu vou trazer aqui não só da minha experiência, mas também da minha prática, porque como coaching eu faço coaching com pais que trabalham, né? Então um desafio aí muito grande para quem tem cargos de liderança e conciliar aqui a parentalidade, né? Como estar presente nos dois lados, né? Então eu te convido aqui a interagir comigo nessa conversa, mandar aqui as suas perguntas, seus comentários e ouvir aqui com o seu discernimento, né? Porque nem tudo que a gente fala aqui, eu falo aqui no meu canal, né? Aqui no Instagram, que é uma verdade absoluta, né? A gente tem que pensar se aplica para a minha vida. Somos seres únicos e precisamos sim fazer esse questionamento, porque eu falo com clientes meus que leem livros de parentalidade, depois querem experimentar tudo com os filhos, como se os filhos fossem um experimento. E na verdade nem tudo cabe, né, na nossa casa. É preciso realmente ver o que serve, o que não serve. Então eu te convido a escutar com essa curiosidade, né? O que é para mim, o que não é para mim. Eu encaro a parentalidade, para mim, consciente, é algo espiritual, né? Eu acredito que os meus filhos, eles vieram também para me ensinar, né? Não é só eu ensiná-los, mas aqui é uma troca, com certeza, é um relacionamento, então essa troca não é uma transação, tá? Mas é uma troca, para mim, sim, de ensinamentos e aprendizagens. Vamos aprendendo. Mas a parentalidade é um grande salto no desconhecido. A gente entra assim com alguma ideia do que porque leu, ouviu ou pela nossa própria criação, mas sempre nos surpreende, vai trazendo desafios novos. E é preciso sim, eu acredito, que a gente se prepare para ser melhores pais, para ser pais conscientes. Claro, todos nós falhamos, né? Mas é preciso, eu acredito para mim que é preciso ter esse compromisso de querer fazer melhor. Afinal, somos nós os adultos responsáveis que escolhemos, né, trazer esses seres, né, os nossos filhos ao mundo. Então, é importante que a gente assuma esse papel no relacionamento, né? E não inverter papéis, porque é muito fácil disso acontecer também. Dudu, olá! Então, meu irmão mais novo, meu irmão 16º, meu querido irmão, bem-vindo! Pois a parentalidade para mim consciente é a gente ouvir e prestar atenção, né, nos nossos filhos, porque as crianças, elas falam através do seu comportamento. Então, quando a gente consegue colocar essa atenção, olha a minha filha lá, fazendo o caos lá na sala. Tá aqui com os avós, que maravilha. Martinha, bem-vinda. Só família aqui hoje, olha, que bom. Pelo menos a minha família me acompanha aqui. Falando aqui de parentalidade consciente, né? O que é isso? A gente realmente ver, ouvir e prestar atenção nos nossos filhos, né? Muitas vezes eles nos mostram o que está acontecendo dentro deles, no mundo interior deles, através dos seus comportamentos. E para isso,
é preciso em alguns momentos, né? Eu falo em alguns momentos porque é impossível a gente dar essa atenção completa o tempo todo, né? Como pais e mães, a parentalidade, a gente tem outras tarefas, né? Então tem os afazeres da casa, então não tem às vezes condições da gente estar presente o tempo todo, mas é necessário que tiremos alguns momentos do dia para que a gente coloque essa atenção total na criança e que observe e que tenha interesse. Geralmente o que nos irrita é porque quando a criança começa a mostrar com comportamentos de frustração, com birras, às vezes a gente não aceita isso, né? Mas por que eu tô fazendo tudo, eu te dou tudo, e entramos numa parte até muito racional com a criança que ela ainda não desenvolveu. Aqui eu tô falando de crianças na faixa etária das minhas crianças, né? De 3 a 8 anos. Então, elas ainda não estão com a mente completamente desenvolvida, com o cérebro. Então, é preciso que a gente tenta entender essa comunicação não verbal e ter uma certa curiosidade para descobrir o que está acontecendo por trás desse comportamento, né? Bom, eu tirei aqui algumas ideias para partilhar com vocês e essas ideias, para quem segue também, eu gosto muito da doutora Shefali, né? E tem um livro muito bom que é Pais e Mães Conscientes. E vem desse livro algumas ideias, vem também de um livro que eu ganhei de uma amiga, que foi maravilhoso. O livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido, foi a Milena que me deu. Obrigada, que foi um livro que acrescentou muito para minha parentalidade. E é isso, gente, ninguém nasceu sabendo ser pai, não é que tenha um jeito certo, né, de ser pai ou mãe, mas nós temos que nos preparar, né? Nós temos que, como qualquer outra coisa, você vai fazer qualquer outro tipo de trabalho, você tem uma preparação, né? Você não entra ali e vai aprendendo com a experiência. Podemos fazer isso também, só que para quem quer fazer diferente, para quem não quer repetir os padrões familiares, né? Como os nossos pais nos educaram, aquelas coisas que a gente não gosta, né? Ou que foram dolorosas pra gente. Então é preciso que a gente faça esse trabalho interno, né? Então, parentalidade consciente, ela exige que a gente tenha um autoconhecimento, que a gente faça não sei, terapia, coaching, qualquer outro método ou ferramenta para você estar consciente dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios padrões, para não transferir, porque muitas das vezes é fácil a gente transferir as nossas frustrações na criança, né? E misturar os nossos sentimentos com os deles, né? Então, novamente, voltando aqui à responsabilização, a parentalidade vem com muita culpa para muitas pessoas, para mim também, em alguns momentos, mas eu acho que devemos, quando sentimos a culpa, ir para responsabilização. Peraí, o que eu posso fazer melhor aqui, né? Como que eu posso me relacionar melhor com o meu filho, com a minha filha, entendendo. Não sei se vocês viram, mas aquele seriado no Netflix, né, Adolescência, foi muito impactante e eu conversei sobre isso com alguns amigos, clientes, e assim, algumas pessoas até queriam que os filhos assistissem, né? Mas eu acho que aquela mensagem fala de parentalidade, aquela ali é uma parentalidade ausente, né? Os pais estavam lá fisicamente, mas não sabiam o que se passava no mundo interior daquele adolescente. Então, uma parentalidade consciente é a gente saber o que está se passando com os nossos filhos, né? Manter esse relacionamento durante a infância, adolescência, para que na adolescência a gente não perca esse vínculo, porque é muito fácil a gente perder esse vínculo na adolescência. Então, pronto. A parentalidade consciente, então ela começa com a nossa própria transformação, né? Então a gente precisa realmente
buscar entender e separar as nossas questões, os nossos padrões, os nossos traumas de infância, porque os nossos filhos, eles são como espelhos pra gente, eles vão trazer aquilo que tá no nosso mundo interior, né? Então partindo desse princípio que a parentalidade é um caminho espiritual, né? Que a minha crença também está no livro da doutora Shefali, né? Se a gente encarar isso como um caminho espiritual, é uma cura muito grande, né? Quando a gente pensa assim, né? Então, a gente mas tentar reduzir a necessidade de moldar os nossos filhos, né? Porque até mesmo a palavra educar, né? É preciso, sim, as crianças precisam de limites, as crianças precisam de tarefas, as crianças precisam não só de amor e de dar tudo que elas querem, porque uma coisa que eu observo muito e falo também aqui com os meus clientes é como a gente vive nesses extremos, né? Então, assim, a gente, da minha idade, aqui eu tenho 43, então essa nossa geração, a maioria teve pais muito severos, né? Muito autoritários. E agora essa nova geração de pais, a gente vai para o outro lado da moeda, né? Que é pais muito liberais e a parentalidade positiva. Eu acho que esses extremos são sempre perigosos, né? Então, assim, eu tento buscar sempre por equilíbrio, como você segue aqui na minha página. Para mim, tudo é sobre o equilíbrio, não é não fazer as coisas, porque eu também posso me ver nesses dois extremos, às vezes sendo autoritária e às vezes sendo permissiva, mas eu sempre busco esse equilíbrio, né? De ter uma parentalidade consciente. Então, assim, quando coloca um não, um limite, né? Traça aí bem claro assim quais são os limites. Para mim é uma forma de expressar o amor, né, pro meu filho, né? Tipo, eu não gosto que você faz isso comigo. Eu não quero que faça isso, não faça isso mais. Né? Então, assim, eu tô modelando pro meu filho, pra minha filha, até onde ele ou ela pode ir. Né? É claro que na prática isso às vezes sai do controle, né? Porque a criança, principalmente as crianças menores, como a Alice, ainda não compreende bem, né? Tudo é uma brincadeira e leva tudo na brincadeira, né? Mas às vezes é preciso realmente ter ali um posicionamento mais firme para que comece a entender. E às vezes quando eu faço algo que eu não gosto, porque eu sou humana e eu erro e também grito com os meus filhos, também perco o controle, eu tento voltar e reparar aquilo que eu não gostei. Conversar com os meus filhos, explicar o porquê que isso aconteceu, pedir perdão, pedir desculpa, né? Reparar e construir uma relação ali. É algo assim que eu comecei a fazer e que eu vejo muitos resultados aqui em casa, assim. Olá, boa tarde, Vinícius. Então, falando aqui de parentalidade consciente, se você tiver algo a contribuir. Então, essa conexão, né, a gente se conectar com os nossos filhos, vem da gente aceitá-los também como eles são. Muitos pais às vezes colocam a expectativa daquilo que a gente não foi ou gostaria de ter feito, ou gostaria de ser, tipo, eu nunca fiz balé, agora quero que a minha filha faça balé, sabe? Umas coisas assim que não faz sentido. É importante a gente ter essa consciência, né, do de que o meu filho meus filhos não são eu, né? E não são as minhas expectativas, não tem que alcançar as minhas expectativas. Até entrando num assunto aqui novamente mais profundo nesse setembro amarelo, né? Que significa, que marca aí o mês de suicídio de adolescentes Olá! Então, falando desse assunto, eu falo com bastante tristeza porque eu conheço histórias, conheço pessoas
que perderam filhos, adolescentes, né, por essa tragédia do suicídio. E muitas histórias, não para justificar que isso, novamente, não é que é culpa dos pais, mas assim, às vezes o peso, né, de ter que provar para os pais, fazer uma coisa, por exemplo, no Brasil eu acho muito comum, às vezes, a expectativa de que os filhos sejam médicos, né? E muita gente segue um caminho que não é o seu, mas que é para agradar ou para pertencer na família, né? Para honrar os pais. E se perdem nesse processo, né? Então, assim, convido os pais para se observarem, né? Qual que é a pressão ou realmente as expectativas que a gente está colocando nos nossos filhos. Ok. Pois é o nosso papel, né? Eu acho que como pai e mãe, o que a gente está fazendo nessa primeira infância, ajudando os nossos filhos a construir uma casa emocional. E essa casa emocional, né, vamos imaginar aqui, ela é construída com aquilo que os nossos filhos veem, sentem, ouvem, né? Isso aí que vai moldar as emoções deles, né? Como que eles vão se sentir. Aqui eu tô falando de segurança emocional para as crianças, mas eu acho que em primeiro lugar o nosso papel de pais conscientes é a gente manter a segurança dos filhos. E aqui trazendo também um outro recurso, um vídeo que eu assisti no YouTube que eu indico para que vocês também assistam. É um caso pesado, assim, sobre o Felca. Ele fala sobre a adultização e nesse vídeo ele conta como as pessoas estão, os pais ou responsáveis, só que não são responsáveis, pessoas que estão monetizando, né, ganhando dinheiro usando imagem de crianças. Então, como que fazem isso? Postando vídeos e fotos das crianças na internet, né? E depois começam a ter um retorno, começam a ter likes, começam a ganhar dinheiro com isso. E isso é um prato cheio para pedófilos, né? Então, o pai e mãe consciente, eu antigamente pensava assim, a maldade está na cabeça do outro, eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto. Mas eu posso até fazer isso comigo, mas eu não posso fazer isso com os meus filhos, né? Ou seja, a maldade, eu tenho que, como o Felca diz, a gente tem que pensar, quando eu coloco uma foto do meu filho, da minha filha na internet, eu tenho que pensar com a mente daquelas pessoas que vão, como que eles vão ver essa foto, sabe? Eu tô expondo, mesmo que a minha intenção não é monetizar com a partilha, né, da minha família, infelizmente tem pessoas que fazem isso, né, que roubam a imagem dos nossos filhos, que usam para coisas más, né, e é o nosso papel, voltando aqui, a segurança, né, a segurança psicológica dos nossos filhos. Imagina uma criança que é exposta a um cyberbullying, né. Então, aqui em casa a gente já vai falando disso desde agora. O meu estilo de parentalidade aqui, o equilíbrio para nós, né? Primeiro eu e meu marido passamos, lógico, muitos desafios, como todos os outros pais, né? Porque nós também não sabemos o que estamos fazendo o nosso melhor, mas nessa busca de aprender e de crescer junto com eles, nós enfrentamos aqui os desafios como oportunidade de crescimento, né? E num desafio que a gente passou muito grande com o Dylan há uns 2 anos atrás, a gente buscou muito ajuda, né? De coach, terapia. E algo que ficou claro é isso, como que os pais, o pai e mãe, eles têm que estar alinhados, né? Porque se um pai fala uma coisa e a mãe fala outra, a criança fica confusa com quem que eu devo seguir. Os guidelines não é claro, né? Como é que fala? A orientação não fica clara. E quando não há clareza, né? O que existe? Confusão. Então, quanto mais claro a gente mais bom, melhor, que eu tô tentando traduzir aqui por inglês, né, que
pro português, que a Brené Brown fala, né? Clear is kind, né? Quanto mais claro nós somos, mais bondosos nós estamos sendo com o outro. E aqui aplica para as crianças também, porque se a gente... Eu me relaciono com as minhas crianças não como se elas fossem, tipo, inferiores ou crianças, eu que sou mais que elas, não. Eu assumo o meu papel, que é um papel de autoridade, sim. Eu sou a mãe, mas eu me relaciono com elas como pessoas. Ou seja, às vezes eu vejo situações assim de pais ou de adultos responsáveis a falar com as crianças com tanta aspereza, de uma forma que eu me pergunto, você falaria assim com um adulto, sabe? Com certeza que não, é abuso de poder, não é? Então, tentar manter essa linha de comunicação com os nossos filhos aberta, contínua, ajudando eles a desenvolver, né, habilidades como de tomada de decisão, né? Se a gente faz tudo para os nossos filhos, aquelas coisas que eles já são capazes de fazer por si só, nós não estamos ajudando-os, né? Nós não estamos empoderando-os, né? Porque a minha filha Alice fala, eu consigo fazer, eu posso, e eu sempre digo para ela, sim, você consegue, você pode. Você é capaz. E é isso, né? Na prática dar essa liberdade, autonomia que as crianças precisam, e tem pouco, né? Porque é claro que tem decisão que elas não podem tomar, não são as crianças que vão mandar em casa, não é? Mas elas precisam sentir que fazem parte, que elas pertencem e que elas fazem parte desse núcleo. E como que a gente pode ajudá-las a fazer sentir parte, né? Delegando tarefas, pedindo opinião naquilo que elas podem ter uma opinião. Quando é mais novo, assim, eu lembro, o Dylan, por exemplo, uma vez eu fui levá-lo ao parquinho, ele não trocava de roupa, não queria, né? Porque é impressionante com as crianças menores, assim, como as tarefas mais simples, como comer, escovar os dentes, colocar para dormir, são coisas básicas e simples para nós adultos, e para eles é tão complicado, né? A gente entra nesses momentos em muito atrito, né? Às vezes até perdemos a paciência nesses momentos. E temos que saber, né, as batalhas que a gente vai lutar, que é não negociável, né? E quais são aquelas que a gente pode ceder, porque eles também precisam sentir que tem algum poder de escolha, de decisão. Então, vou dar uma respirada aqui. Pois vamos ver aqui o que mais que eu preparei. Uma coisa que a gente não faz aqui em casa, e até falando com a professora da Alice, fiquei muito feliz de ouvi-la dizer que lá na escola também não se usa esse vocabulário, é castigo, né? Porque imagina você colocar uma criança de 3, que seja de qualquer idade, 1 a 5 anos, agora você vai de castigo para você aprender que o que você fez está errado. Então você está colocando uma criança ali para pensar no erro, sendo que ela não tem ainda essa capacidade cognitiva, ainda não sabe bem o que é certo e o que é errado, né? Lógico que errou, ela tem que aprender. Então, assim, novamente, sendo claro que ao invés de castigo, existe consequência, tá bom? Se você fez isso, então vai haver consequência. Agora você não pode ter isso, ou qualquer que seja a consequência. Assim nós estamos ensinando os nossos filhos a se autorresponsabilizar ao invés de se martirizar, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, assim, nós podemos usar aqui
de muitas palavras, né? É bom quando a gente consegue já ter uma conversa, né, com os nossos filhos e conseguir dar nome às coisas, nomear as emoções, nomear os problemas, mas nessa primeira infância, onde ainda não existe essa capacidade de comunicação, é muito importante o comportamento, né? Então, tanto nós estarmos conscientes dos nossos comportamentos diante dos nossos filhos, porque se eu digo, você não pode ver tela, e eu tô ali o tempo todo do lado da criança na tela, né? Isso não condiz, né? Então, assim, é claro que o adulto, ele pode estar na tela, ele tem que trabalhar. Uma coisa que quando eu diz um não para a criança, eu acho que é importante a gente justificar o porquê, né? Não é só porque não, né? Acho que é começar a entender. E os nossos filhos aprendem com a repetição, né? Eu falo com o Dylan sobre tudo, né? Sobre, por exemplo, o açúcar. Não é que ele não pode ter, mas a gente fala o que é o açúcar, o quanto que é bom, não é bom, né? Nada é bom, né, de açúcar, mas o quanto que ele pode ter, e ele já consegue ter um autocontrole, né? Um certo autocontrole. Porque não é nunca, mas também não é o quanto quer, né? Então isso aqui novamente é o limite e é um acordo que a gente cocria com ele, né? Porque na minha experiência de vida aqui, até conhecendo muitos adultos, na minha experiência de vida, eu acho que quanto maior a privação, né, melhor né, as pessoas depois a rebeldia de querer fazer aquilo que não pôde fazer. Então, a conscientização do porquê que não posso isso, né? Mesmo da tela, a gente já fala com ele tem 8 anos, nós falamos assim que ele vai poder ter um telemóvel só lá para os 14 anos, né? Porque, gente, internet não é lugar para criança, né? Fala sério. Até para nós adultos é difícil a gente manter aqui uma separação, lidar com críticas, lidar com a exposição, lidar com a comparação, né? Então, é um lugar muito perigoso. Além desses outros perigos, como eu disse lá nesse vídeo do Felca, que fala da adultização, né? Além desses perigos que a gente não deveria nem ter que preocupar com isso, mas é o mundo que a gente vive, então não dá pra falar, eu não penso assim, o problema não tá em mim, não. Eu, como adulta, sei que isso existe. As crianças não sabem, nem precisam saber que isso existe. Eu que tenho que me responsabilizar e proteger os meus filhos, né? Disso, no máximo que eu puder. Então, assim, a gente começou, não quero assim, novamente, eu não digo que eu nunca posto nada, nunca mais vou postar nada dos meus filhos, mas tenho tentado postar mais no Stories, ter cuidado com o que eu posto aqui no meu feed, talvez uma foto, um vídeo mais longe, sabe? E nunca criasse uma coisa de muita exposição da criança, né? Assistam esse vídeo, foi muito, muito importante, achei muito bom. E deixa eu ver aqui. Lógico, importantíssimo aqui, é algo que eu partilho sempre com os meus clientes, que pra gente poder dar amor, né, a gente precisa tá com o copo cheio, né, a gente precisa se cuidar. Novamente, o autocuidado, autocuidado é autocompaixão, né, e pra gente ter a capacidade de estar ali, estar presente para os nossos filhos, a gente precisa estar com esse copo cheio. É difícil estar com um copo cheio para quem tem crianças pequenas, eu sei, é um desafio ter que cuidar de tantas áreas das nossas vidas, e as necessidades das crianças, elas quase sempre ganham, né? Vem acima das nossas, muitas vezes. Então, conciliar assim, as nossas necessidades e as deles é uma dança, né, que a gente faz, mas, novamente, há maneiras de fazer isso, principalmente se você tem um apoio, se você tem um parceiro, né, tenta conciliar aí esse papel para que
você cuide de você também, para que você possa cuidar bem do outro, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se nós estivermos bem, né, vamos estar melhor ainda para os nossos filhos, né? Outras situações aqui que eu encontro com clientes é a preocupação com o que os outros vão pensar, né? Ai, porque meu filho tá se portando assim, ou a minha sogra fala isso, ou fulano fala aquilo, né? E às vezes até mesmo deparamos com professores, educadores despreparados, né? Que trazem feedbacks assim que é um pouco rótulo, né? Tipo, de como as crianças deveriam ser. E mesmo que talvez isso seja papel dela, não tô a criticar aqui ninguém, mas assim, a educadora tem o papel de trazer as observações, aquilo que ela acha. Mas novamente, como eu falei no começo dessa conversa, o nosso papel, hey there, o nosso papel é questionar as coisas, né? Então, você como pai, mãe, usa a tua intuição. Para esse feedback aqui, qual a porcentagem dele que eu absorvo, né? O que realmente faz sentido para mim, o que não faz sentido. Porque não é porque alguém tá falando assim, seu filho tem isso, acho que seu filho tem isso, que é uma verdade, né? Nós temos que juntos, né, com a escola ou com trabalhar aqui para entender a situação. Então aqui eu tô falando muito de inteligência emocional. E essa inteligência emocional é entender os nossos gatilhos, né? O que seu filho faz que te tira do sério, né? E agora eu vou dar aqui umas dicas mais práticas, por exemplo, como a necessidade das crianças são muito urgentes, né? Tipo, nossa, eu preciso de algo e eu preciso agora, eu quero água, elas não conseguem esperar, ou quero isso, quero aquilo. Então, assim, se a gente dá essa atenção na hora que é pedido, muitas das vezes é muito mais fácil você retomar aquilo que você estava fazendo depois do que entrar num argumento ali com a criança. Aqui, novamente, estou falando com crianças abaixo de 4 anos, né? Porque, assim, hoje o meu filho com 8 anos já sabe esperar. Coloca-se os limites. Olha, a mamãe tá trabalhando, não pode bater na porta, não pode entrar. Então, a criança também tem que aprender a respeitar o espaço do outro, né? Que a gente tem que fazer tudo na hora que elas querem, do jeito que elas querem. Mas, quando estamos lidando com crianças muito pequenas, se você pode, naquele momento que a criança te chama, né, para mostrar o mundo interior dela, mãe, eu quero te mostrar isso. E aí, em vez da gente falar, não, espera aí, eu tô acabando esse aqui, eu já vou. E quantas vezes a gente faz isso, coloca para depois, e aí passou aquele momento de conexão, aquele momento que a criança queria mostrar algo que era tão importante para ela e que a gente deixou para depois, ela já nem lembra mais, já não faz sentido. E aí, se a gente faz isso recorrentemente, a criança vai perdendo o interesse de mostrar pra gente e vai começando a se sentir invisível, não é? Então, novamente, voltando, o que é parentalidade consciente? É a gente ouvir, ver, prestar atenção, né, na criança. E estar presente, é impossível estar presente a todos os momentos, mas vamos escolher momentos que a gente possa dar atenção completa, né? Chegar em casa do trabalho, depois, sei lá, de preparar chegar em casa, brincar com a criança primeiro, depois preparar o jantar. Não sei quais são as suas estratégias aí, como é a sua casa, mas tirar um momento para que você possa falar assim, ok, eu vou colocar o meu telefone de lado e agora eu vou perguntar ao meu filho do que você quer fazer, do que você quer brincar, do que você quer falar, né? Sem ser sempre a gente ditando todas as regras. É muito importante isso, porque às vezes a gente tá ali, né? Mas não tá por inteiro. E as crianças sentem, elas percebem, né? Então imagina, você tá ali a ver um filme com teu filho, mas tá no computador. Tá bom, às vezes acontece, não tô julgando ninguém. Às vezes eu também tenho que fazer isso, faço,
mas que isso não seja uma regra, que isso não seja sempre, né? Em algum momento, se você puder sentar e ver o filme junto com seu filho, e comentar e perguntar o que que ele acha, o que que ele gostou, é muito importante isso, gente. Adoraria, assim, ter aqui perguntas também para continuar aqui essa conversa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não partilhei, que eu gostaria ainda de partilhar, né? Então, assim, também como é que é? Essa parte de aprovação, né? É claro que as crianças, elas vão buscar, elas precisam, né, elas querem, elas pedem, né, mãe, o que que você acha, ficou bonito, elas pedem essa aprovação. Há um tipo de parentalidade que diz que, pronto, que a gente deveria deixar a criança, ela se autovalidar, né, para que ela cresça um adulto que consiga pensar por si mesmo, né. Então, isso aqui na prática seria não quer dizer que você não vai dar o reconhecimento para o seu filho, a afirmação, mas dizer para ele assim, o que que você acha? Fazer uma pergunta, ser coach, né? Fazer uma pergunta, o que que você acha? O que que você mais gostou aqui nesse desenho? E daí deixar com que a criança pense, né? O que que ela gostou, em vez dela ir buscar ali aquela aprovação imediata, né? Bom, gente, parentalidade, né? Uma coisa é algo aqui. Coaching é uma ferramenta que eu uso muito na minha parentalidade, porque, novamente, eu relaciono com os meus filhos como pessoas. É claro que tem informação que eles ainda não têm idade, preparação para saber. Eu falo isso muito com o meu filho, que ele tem a prima que é mais velha, né? Ele tem 8, a prima tem 13, então eu já falei até com ela, olha, tem informação que você tem, ou tem coisas que você vê na internet que ele ainda não pode ver, né? Por isso, quando a gente vê um filme, tem lá a idade. Então, assim, voltando aqui nessa adultização da criança, nesse aspecto, né, da gente deixar a criança ser criança, é uma fase tão curta da nossa vida, mas tão importante para a gente explorar o mundo, para a gente criar a nossa identidade, e criar essa identidade não só com inputs de fora, né? Mas também, principalmente, criar essa identidade de dentro, né? Dentro do nosso lar, com os nossos pais, absorvendo os valores, né? Para mim, é muito importante passar esse senso de espiritualidade, assim, assuntos que nós temos abertamente aqui em casa, por exemplo, é que morreu um peixinho, morreu, o que é a morte, sabe? Naturalizar aquilo que é natural, né? Então, assim, as crianças precisam, as crianças precisam muito explorar a natureza, né? Explorar, estar ao ar livre. Elas precisam estar livres e se sentirem entediadas. Isso foi uma coisa que demorou para mim aprender, e foi quando eu disse que passamos um desafio com o Dylan. Eu acho que eu falhei nessa parte, mas pronto, já corrigi a tempo e busquei o suporte que a gente precisava. Mas assim, eu não conseguia lidar com o choro ou com a frustração dele, então acabava sendo muito permissiva e fazendo tudo o que ele queria. Até entender que realmente a criança, ela precisa passar por esse ciclo, né? Esse padrão de criatividade, tédio, brincadeira, né? E aí esse é o ciclo. Então o tédio é importantíssimo, a frustração. A professora do Dylan dá esse feedback, não só dele, mas da turminha dele, que essa salinha não consegue lidar com a frustração. Por quê? Porque a gente não fala não o suficiente, ou não é só o não, né? O não e por quê? Por que não? Fazer com que eles entendam, né, de onde que os pais estão vindo, mas é importante isso, porque se eles não passarem por isso agora, na adolescência é muito mais difícil, né? As frustrações vão ser maior, porque se não for conosco, eles vão levar esses nãos da vida. Todo mundo passa por rejeição,
todo mundo recebe não. Então, temos que estar aptos, né, para viver, né, para receber esses nãos da vida. Bom, esse é um assunto que eu gosto tanto que eu posso continuar aqui falando. Voltando aqui nesse papel de coaching que às vezes eu faço com os meus filhos, né? É isso, assim, eu tento usar essa técnica de prepará-los para o que vai acontecer, né? Tipo, principalmente com a pequena, funciona muito bem, né? Olha, a gente vai ao aniversário, não é você que vai soprar a vela, então não adianta ficar triste com isso, hoje não é o seu dia. E funcionou muito bem quando eu fiz isso, né? E com o mais velho eu faço já de voltar ao acontecimento, né? Tipo, tá, isso aconteceu. Vamos tentar entender o que você sentiu quando eu falei isso pra você, né? O que você ouviu e o que a gente aprendeu aqui nessa situação juntos, né? Então, assim, é uma conversa, é um relacionamento que é construído e às vezes não é que a gente pensa, nossa, vai dar muito trabalho essa parentalidade consciente. Não, ninguém passa o tempo todo com o filho, né? Então, assim, o tempo que você passa, tira alguns minutos para se conectar com ele, conectar com o mundo interior dele, né? Presta atenção quando ele te chama. Falou, mãe, vem cá ver uma coisa, vamos fazer isso. E se você puder, dá essa atenção, né? Esse apego saudável é muito importante para o desenvolvimento deles. Nosso, né? A gente se desenvolve com o outro, né? Desenvolve num relacionamento. Bom, eu espero que tenha acrescentado aqui alguma coisa para vocês. Se você depois quiser partilhar aqui algum pensamento, sentimento comigo, também a parentalidade não é fácil, né? Tem os momentos, muitos desafios, e a gente precisa ter a nossa comunidade, assim, aquelas pessoas com as quais a gente pode, às vezes, desabafar, às vezes ouvir a humanidade do outro. Nossa, comigo também é assim, já passei por isso, é difícil, mas sempre assumindo, eu acredito, assumindo esse papel de que é um presente, né? Ser mãe, ser pai é um presente e é a maior jornada aqui de experiência da vida, assim. Eu adoro passar tempo com os meus filhos, mas também adoro trabalhar, né? Então, assim, adoro passar tempo comigo mesma. Então, atender aqui as necessidades diferentes que a gente tem. E não precisa competir uma com a outra, né? A gente tem que arrumar tempo para dar atenção para essas necessidades diferentes que nós temos. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. É muito bom estar aqui de volta e até a próxima. Beijinhos.